Hoje temos o privilégio de estarmos próximos de encerrar a exposição Carta de Paulo no capítulo de número 11. O capítulo de número 11 é considerado por muitos o capítulo mais difícil da Carta de Paulo aos Romanos. Mas do capítulo inteiro, esta parte que nós teremos agora a exposição é mais difícil ainda. Ele é um pouco complexo de entender, porque aqui há a conclusão, o ápice da escrita do apóstolo, quando se refere ao futuro de Israel. E aqui, meus queridos, nós, quando terminamos de ler esta parte, esta porção da escritura que faremos a leitura agora, seria muito interessante se levássemos em consideração o que Paulo escreve do versículo 33 em diante. Mas nós faremos isso no próximo domingo pela manhã. Por hora, nós faremos a leitura somente do verso 25 ao verso de número 32. Então, por favor, abra o Santo Livro em Romanos, capítulo de número 11, verso de número 25. Está escrito assim na palavra do Senhor: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que vocês não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós estamos alimentados até aqui. Nós fomos agraciados de podermos ouvir a Tua palavra lida logo ao início. Nós louvamos ao Senhor durante esse período de cânticos espirituais. Nós oramos e nós fomos alimentados pelo sacramento da ceia. Nós fomos alimentados espiritualmente. E nós agora, Senhor, queremos sairmos mais saciados ainda com a exposição da Tua bendita palavra. Faça com que tenhamos a compreensão do que está escrito de forma fiel à Tua Escritura. Para isso, nós rogamos que Teu Espírito ilumine o nosso entendimento e tenhamos bom proveito deste momento, Senhor. Fale conosco por meio da Tua palavra. Esta é a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, o tema que eu dei para a mensagem é o mistério da salvação de Israel. O mistério da salvação de Israel. Porque o que Paulo vai apresentar nesses poucos versos que veremos em seguir, na decorrência da nossa exposição, é uma constatação daquilo que ele já havia apresentado nos versos anteriores. Ele vai chegar concluindo tudo aquilo que ele já havia exposto. No capítulo 11, então, nós vimos até então que Paulo, ele diz que Israel não foi abandonado. Ele diz, de maneira alguma, Israel foi abandonado. E quando nós, muitas vezes, estamos tendo a exposição da Escritura, várias vezes nós fazemos a menção de que Israel, quando é mencionado na Escritura, não se refere necessariamente ao Israel etnia, ao povo descendente do sangue de Abraão. Nós estamos
comumente entendidos de que Israel se relaciona com o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por isso nós falamos o Israel de Deus. Os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento pertencem a somente um Israel, o Israel de Deus. Você já ouviu isso muitas vezes, pois assim nós fazemos as nossas exposições entendendo o que está escrito na Escritura. E também temos a ideia, ainda que o termo seja anacrônico, nós falamos que o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento eram a igreja do Antigo Testamento. Então, isso demonstra uma continuidade e uma descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento. Nós, como presbiterianos, somos aliancistas. Esse é o termo teológico que nos define em nossa teologia. Somos aliancistas. Você certamente já deve ter ouvido. Caso não tenha ouvido, nós teremos as nossas EBDs, certamente daremos mais ênfase a esse aspecto teológico. Mas eu estou fazendo essa introdução bastante extensa, porque nós vamos entrar agora em uma parte do texto, que o texto ele demonstra algumas tensões em nossa interpretação. Este texto, para você ter uma ideia, muitos teólogos reformados calvinistas, protestantes, ortodoxos, eles discordam quanto à interpretação deste texto. E, obviamente, eu vou fazer uma interpretação assentado nos ombros de gigantes. A interpretação que eu farei aqui não, obviamente, vem da minha capacidade intelectual, mas através de pesquisas, homens que se debruçaram sobre a Escritura e chegaram a essa ideia. Os nomes mais conhecidos que estão de acordo com essa posição são teólogos, muitas vezes eu vou falar alguns conhecidos por alguns irmãos. Por exemplo, Charles Haddon Spurgeon, ele vai ser por essa linha de entendimento. Jonathan Edwards também ele vai por essa linha de interpretação. Estou falando os mais conhecidos. No Brasil nós temos dois homens de Deus que vão para essa linha de interpretação também. Augusto Nicodemos Lopes, Hernani Dias Lopes, eles vão para essa linha. Mas nós temos grandes homens de Deus, teólogos, que nós temos muito a dever a eles por conta de seus estudos, que eles não concordam com essa interpretação. Mas o que eu pretendo fazer aqui é tentar dar uma interpretação. No final, o que nós podemos fazer é fazer a leitura dos versos 33 até o encerramento do capítulo 11, que Paulo vai concluir a profundidade da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos. Ele vai entrar em um entendimento mais profundo. Ele fala, tem coisa que a gente não consegue explicar, tem coisa que não tem como a gente exaurir o conteúdo, o assunto não tem como ficar completamente explícito, por isso que ele faz essa declaração ao final, e por isso tem complexidade nesse texto. Portanto, eu peço a sua atenção, e mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha o seu celular com a Bíblia aberta, porque muito provavelmente a sua tradução esteja diferente da minha, e isso não tem problema nenhum, isso é até bom, porque isso abrange o seu entendimento. Isso traz uma ampliação da semântica de algumas palavras, tá? Então vamos resumir o capítulo de número 11. Paulo ele falou que Deus não abandonou Israel porque ainda havia um remanescente fiel. Ele fala assim: dentro do Israel, etnia, sempre houve um povo, uma linha de um povo que permaneceu fiel, mesmo quando a grande maioria do povo permaneceu infiel, foi infiel para com o Senhor. Então tinha sempre esse remanescente. Paulo vai tratar isso, e nós vimos nas últimas exposições. Ele fala que por meio da queda de Israel, a salvação chegou aos gentios, por conta da incredulidade do povo de Israel e não crer que Jesus Cristo é o Messias. Abriu então uma maneira de sermos alcançados, nós que somos gentios. Lembrando que para o judeu, no Oriente Próximo, ou era a pessoa, ela era gentia, ou gentílica, ou ela era judia. Eram somente essas dois tipos de pessoas que existiam. Então, por meio da queda de Israel, ou seja, por meio da incredulidade de Israel, por não acreditar que Jesus era o Messias, a salvação chegou aos gentios. A salvação dos gentios causou ciúmes em Israel. Nós vimos isso na última noite aqui de domingo. E o conduzirá assim a uma restauração em plenitude. Ele fala assim, Paulo dizendo,
veio um povo que não era Israel, uma nação que não era Israel, e nós vemos isso no Salmo 147, que a nação de Israel deu crédito ao Senhor, isso no Antigo Testamento. Só que nós vemos também, principalmente nos profetas, profetas maiores e menores, que Israel haveria de ter um conflito com um povo que não buscou o Senhor, não desejou o Senhor, e o Senhor desejou a se revelar a eles, e isso causa ciúmes no povo eleito, no povo exclusivo de Deus, a nação eleita Israel, e é isso que é contrastado, e por fim, esse ciúmes que foi causado neles, em um dado momento vai deixar de existir, e nós veremos a sequência, e que vai acontecer uma restauração de Israel. Israel vai se voltar e vai depositar sua fé em Jesus como Messias, é isso que nós veremos na sequência. E essa plenitude, quando Israel, grande parte da população, se voltar a Jesus como Messias, então haverá uma grande plenitude, e essa plenitude pode ser entendida como um período de prosperidade sobre o mundo. Veja bem, essa aqui é uma interpretação escatológica. O que é escatológica? Escatologia significa o estudo das últimas coisas, então está falando sobre coisas que estão para acontecer, mas há uma vertente a qual nós somos, de certa forma, devedores, e a maioria dos reformados são, o amilenismo. Nós entendemos que existe traços daquilo que está prometido no final acontecer como conclusão, já ocorrendo agora. Começou na cruz, está acontecendo agora e ocorrerá até o último dia. Mas por hora é só isso. Vamos ao texto, que essa introdução ficou bastante extensa, mas sem ela ficaria muito difícil de nós interpretarmos. Olhe para a sua Bíblia, está escrito assim no verso de número 25, Paulo escrevendo: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério. Paulo, primeiramente, ele fala assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso que eu vou dizer agora, quanto a este mistério. Mistério é algo que era oculto antes, mas agora foi revelado. Paulo está falando: vocês, leitores de Roma, eu não quero que vocês ignorem isso, eu quero que vocês entendam, compreendam, tenham conhecimento quanto a isso, para que não fiquem pensando que são sábios. Em outras traduções, para que não sejam tolos, ou sejam sábios ao próprio entendimento. Vocês precisam compreender esse mistério. E qual é este mistério? Está lá no verso de número 11. O verso de número 11, você pode ler assim, no capítulo de número 11, verso de número 11, aquilo que eu acabei de mencionar. Pela transgressão deles, ou seja, por meio da queda de Israel, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com os ciúmes. Esse é o mistério. Paulo está apresentando um mistério, algo que era confuso, era nebuloso ao entendimento da igreja e dos judeus, mas Paulo está esclarecendo: não quero que vocês fiquem ignorantes ou se achem sábios, mas não sendo quanto a isso. E é sobre esse verso que ele está falando. E ele vai dizer assim, 2 pontos: veio a um endurecimento em parte a Israel. Ou seja, o Senhor tinha, lembra que eu falei que Israel é um povo, é uma etnia, é uma nação, mas dentro sempre houve um remanescente fiel, um povo que continuou fiel ao Senhor. Paulo, ele está falando não a esse remanescente, mas a questão macro, o povo que ficou endurecido, o povo que não creu que Jesus era o Messias. Ele está falando, veio um endurecimento em parte, um endurecimento parcial. Aqueles que não deram crédito que Jesus era o Senhor, eles tiveram o coração mais endurecidos ainda por conta da sua incredulidade. E ele vai dizer: até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E aqui há o grande conflito. O que Paulo está querendo dizer? Esses judeus que não creram em Cristo como o Senhor, como o Messias prometido no Antigo Testamento, eles tiveram seu coração mais endurecido. Mas esse coração endurecido vai até um período. Até o período qual? Quando houver a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Paulo está querendo dizer, quando o último gentio eleito, ele crer em Cristo,
aqui vai ter a plenitude dos gentios, como se fosse um grande tonel de pessoas. Tente imaginar dessa perspectiva um pouco, é uma ilustração bem ruim, mas tente imaginar que como se fosse um grande tonel, e todos os gentios que creram já chegou na proporção que o Senhor havia escrito. Aqueles que eram predestinados já creram, está cheio, chegou a plenitude dos gentios. Agora que vai acontecer, acaba o endurecimento do coração dos judeus. Então o coração dos judeus que estão resistentes quanto a crer que Jesus é o Senhor, em dado momento vai deixar de existir, não vai ter mais endurecimento. E aí Paulo vai continuar. Ele vai dizer que todo Israel será salvo. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma primeira aplicação para extrairmos já durante a exposição. Conheça profundamente a palavra de Deus. Essa é a aplicação para nós. Paulo, ele exorta os seus leitores não serem ignorantes quanto àquilo que ele vai dizer. Paulo está falando, eu quero que vocês conheçam a palavra de Deus. Não quero que vocês fiquem tentando tatear a criação para chegar a respostas, mas isso está escrito, e por isso eu quero que vocês conheçam. É nela, na palavra do Senhor, que nós temos respostas para muitas dúvidas que temos em nosso coração. Paulo, ele está falando, preste atenção no que está escrito, leve em consideração o que está escrito. Não sejam ignorantes, não sejam tolos. Há um professor nosso do seminário que ele diz assim: ame o livro, pregue o livro, viva o livro. Isso tem que ser o mantra do crente. Ele tem que amar a palavra de Deus, ele tem que amar as escrituras, ele tem que amar a palavra de Deus, mas ele tem que pregar a palavra de Deus. Em todo tempo ele tem que anunciar as boas novas, mas ele também tem que viver o livro santo, a palavra de Deus. Ele tem que colocar em prática isso. É uma aplicação para nós. Ame a palavra, pregue a palavra, viva a palavra. Seja encarnado pela palavra. A palavra tem a manifestação nas suas ações, nos seus pensamentos, na forma de você enxergar o mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, para te constranger, ou talvez não. Qual foi o seu progresso durante esse ano? Nós estamos chegando no finalzinho de 2024, e geralmente nós fazemos uma retrospectiva. Nós olhamos para os meses que se passaram e vimos o quanto nós mudamos. Então talvez algumas coisas mudaram em você este ano. Você talvez começou um regime lá em janeiro e está mostrando resultado agora no final. Talvez você decidiu entrar em uma faculdade, está chegando ao fim do seu do seu segundo semestre, o primeiro ano da faculdade. Ou então você decidiu se aventurar em uma outra empreitada e você está vendo resultados deste ano que se passou. Agora a pergunta é, qual foi o progresso que você teve durante esse ano do conhecimento da palavra de Deus? Quanto você conheceu a palavra de Deus este ano? Talvez você possa dizer, bom, comparado aos últimos anos, eu acho que eu já tive anos que eu conheci mais. E tem algumas pessoas que eu fico muito frustrado. Algumas pessoas, elas estão muito satisfeitas com o que elas já conhecem. Isso é estúpido demais. Vocês não conhecem o suficiente. Nós devemos conhecer cada vez mais, devemos ter fome de Deus, fome da palavra de Deus. Ninguém pode dizer, conheço a palavra de Deus suficiente. Não conhece o suficiente. Você precisa mais e mais das Escrituras. Não tem um homem vivo na terra que pode falar, eu conheço o suficiente da palavra de Deus, não preciso mais lê-la. Não preciso mais ter contato com a Escritura, é o suficiente. Na verdade, eu nem preciso ler, eu coloco um podcast, ou coloco no YouTube uma pregação, para mim está o suficiente. Eu admito que eu consigo absorver conhecimento acerca disso, por meio dessas mídias. Meus irmãos, não é assim, não é essa forma que nós devemos proceder quanto à palavra de Deus. Nós devemos ler as Escrituras. Houve um tempo que os crentes vinham para a igreja carregando as suas Bíblias, e eram Bíblias gigantescas. Carregavam, e eles eram chamados de Bíblias, eles eram ridicularizados. Eu conheci um pastor muito antigo, que ele dizia, Caio, na minha época, carregar a Bíblia para a igreja era um sinal de amor a Cristo, porque os amigos da rua viam que você havia sido convertido, e eles viam você com a Bíblia debaixo do braço, e para muitos aquilo ali era estranho, eles nos insultavam, e nós alegremente colocávamos a Bíblia debaixo do braço.
ou então carregando ao lado, íamos para a igreja. Era uma forma de sofrer por amor a Cristo. Os crentes hoje, eles não têm mais apego à Escritura. A Bíblia deixou de ser algo central em nossas vidas. Você não pode dizer, terminou o dia e eu não fiz a devocional. Aí você tem agora aplicativos no seu celular que conseguem medir quanto tempo você ficou nas redes sociais. E quando você olha lá, poxa, eu fiquei 3 horas no WhatsApp, nem parece. Eu fiquei 2 horas no Instagram. Poxa, eu fiquei mais não sei quantas horas vendo vídeos. Meus irmãos, essas coisas têm substituído tempos a sós com Deus. Essas coisas têm substituído a nossa devoção com o Senhor. E se você quiser fechar o ouvido para isso, o problema é seu. Agora, para aqueles que são crentes sinceros e veem que isso é algo que realmente confronta e envergonha, eu gostaria de te estimular e chamar a sua atenção. Volte-se para as Escrituras e busque conhecimento dela. É dela que estão a verdade para a nossa vida. É nela que nós podemos nos apoiar. É no momento de tribulação, de desconforto, é que nós lembramos daquilo que está escrito e podemos nos firmar e receber consolo. Volte às Escrituras, não abandone um livro. Seu livro está empoeirado em cima da estante, volte-se à Escritura. Você tem abandonado a sua Bíblia, volte-se a ela. O seu celular, infelizmente, não substitui a Bíblia. Não substitui. Você vê nessa tela várias outras coisas. Eu não estou sendo legalista aqui ao dizer que você tem que trazer a sua Bíblia. Eu estou dizendo que você tem que ter apreço pela palavra do Senhor. Física mesmo. Traga a Bíblia para a igreja. Carregue a Bíblia para o seu trabalho. Leia a Bíblia no ônibus. Leia a Bíblia diante dos seus filhos. Eles precisam ver você lendo o livro e não olhando o celular. Porque o celular, muitas vezes você está lendo a Bíblia, não parece, não comunica, não expressa uma liturgia ordinária. Mas quando você está lendo a Bíblia diante dos outros, tem algo sendo comunicado. A semiótica da situação está sendo impressa daqueles que estão te vendo. Leia a Bíblia e leve em consideração aquilo que está escrito. Paulo, ele está chamando a atenção para que eles não sejam tolos, mas ele continua assim dizendo, e assim todo Israel será salvo. Paulo está agora trazendo uma informação que é muito difícil de explicar. O que é o todo Israel será salvo? Primeiramente, é interessante notar que o tempo, ou melhor, o modo que é colocado aqui, está colocado no tempo futuro, mas o modo está no indicativo, não no subjuntivo. O subjuntivo é aquela ideia que pode ser salvo, mas está no indicativo, será. Não tem como não ser, vai acontecer, é um fato. Paulo está dizendo, e assim todo Israel será salvo. Ou seja, antes da volta de Cristo, muitos judeus incrédulos crerão, se voltarão ao Messias Jesus. E aí serão convertidos. Só que agora o termo todo é o grande problema. O que é todo aqui então? Todo está se relacionando à nação de Israel que existe em nossos dias, fundada depois da Segunda Guerra Mundial? Ou o que está se referindo neste todo? Aqui é uma grande dificuldade. João Calvino, ele vai dizer que esse todo Israel será salvo, ele está se referindo tanto os gentios como os judeus. Ele está, quando interpreta esse texto, ele relaciona aquela ideia de Israel espiritual. Mas muitos reformados posteriores ao Calvino vão discordar da interpretação do grande teólogo de Genebra. E é bom que isso exista, porque Calvino não é o nosso Papa, embora ele tenha sido a maior mente que existiu no aspecto teológico reformado, ele não acertou em tudo. Em alguns aspectos exegéticos, por conta talvez dos manuscritos que ele tinha na época, talvez ele não tenha acertado de maneira perfeita nessa interpretação. Por isso, muitos posteriores a Calvino vão interpretar que esse todo Israel não se refere ao Israel espiritual. Por que fala isso? Porque Paulo ele tratou até então de etnia. Ele se diz, eu sou da tribo de Benjamim. Ele fala sobre compatriotas no capítulo 9, 10, ele menciona o termo israelita, ele fala sempre relacionado à etnia. Então, quando nós chegamos nesses versos, é muito difícil falarmos que aqui Paulo está falando sobre a Israel espiritual. Não, ele está se relacionando, ele está se referindo a um povo, a etnia, os judeus como nação. Mas o todo aqui não é nação inteira. O todo aqui tem uma relação de várias classes sociais, homens, mulheres, crianças, não todos os indivíduos
de Israel ou descendentes de Abraão crerão. Não é isso, serão salvos. De forma alguma, seria um absurdo nós interpretarmos as Escrituras assim. Então Paulo está falando que muitos judeus incrédulos de todas as classes, então crerão no Evangelho de Cristo Jesus. E ele vai utilizar duas provas bíblicas. E aí ele se volta para o Antigo Testamento, como ele tem feito várias vezes ao longo da carta. Todas as vezes que ele quer fundamentar o seu argumento, ele se volta para o Antigo Testamento. E muitas vezes, irmãos, Paulo ele se refere a textos do Antigo Testamento que na produção inicial, ou seja, quando o autor inicial está escrevendo, ele não tinha como ideia central falar sobre salvação. Mas como nós devemos interpretar essa forma de Paulo, então olhar para o Antigo Testamento em contextos que não estão relacionados necessariamente à salvação, e ele pega alguns versos e transporta para o Antigo Testamento e utiliza como base para enfatizar ou como para embasar o seu argumento. Nós devemos entender que o apóstolo Paulo ele era inspirado pelo Espírito quando ele escrevia. Ele não era uma pessoa inspirada em tudo o que fazia, como nenhum autor bíblico era, mas no seu autógrafo original, na forma como ele conduzia a pena, como ele escrevia, aquilo que era embutido na Escritura é inspirado. Então, nós temos a compreensão de que o apóstolo Paulo, ao fazer menções do Antigo Testamento, mesmo que não estão relacionados a assuntos de salvação, ele está trazendo como argumentação, porque ele é um autor inspirado. E nenhum de nós podemos fazer isso. Nenhum de nós aqui pode falar, bom, vou fazer esse tipo de interpretação. Vou olhar para o Antigo Testamento e vou sugerir uma nova interpretação. Nós não temos, porque primeiro não somos apóstolos. Não fomos escolhidos como apóstolos. E também nós não somos autores inspirados. O apóstolo Paulo podia fazer isso. E ele vai então mencionar dois textos para então embasar o seu argumento. Primeiro ele diz em Isaías 59, verso 20 e 21. Está escrito assim, ele resume Isaías capítulo 59 e Jeremias capítulo 31, ele faz uma síntese, os dois profetas, e ele coloca em uma só frase, ele diz assim: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades ou as iniquidades, dependendo da tradução. E aqui ele está falando que o libertador virá de Sião. Sião é um sinônimo para Jerusalém. Ele virá então de Jerusalém e afastará de Jacó ou de Israel as impiedades. Ele está falando algo que já aconteceu. Cristo ele já veio, ele é o libertador mencionado, ele virá de Jerusalém e libertará Israel das suas impiedades. E ele complementa utilizando aqui Jeremias. Ele diz assim: esta é minha aliança com aqueles que eu tirar os seus pecados. Ele junta dois textos para mostrar que Jesus, ele já veio, e ele libertará, as pessoas se voltarão, os judeus, etnias se voltarão em um dado momento da história ao Senhor Jesus Cristo. Paulo, ao fazer isso aqui, essa síntese de dois versos, ele demonstra algo que nós devemos observar. Ele demonstra conhecimento bíblico. Reafirmando o ponto da nossa aplicação anterior, ele demonstra que conhece o Antigo Testamento, que conhece os profetas do Antigo Testamento, que era versado no Antigo Testamento. E aqui ele está escrevendo uma epístola do Novo Testamento. Paulo demonstra conhecimento, nós devemos desejar conhecer a palavra de Deus. Mas eu gostaria de extrair uma outra aplicação. A aplicação é: confie inteiramente nas promessas de Deus. Paulo, ele vai fazer o que para fundamentar o seu argumento? Vai recorrer às promessas feitas por Deus no Antigo Testamento. Ele se volta para aquilo que está escrito, que Deus já prometeu. Um Deus que não mente, um Deus que não falha, um Deus que faz o que cumpre e não pode se voltar. Hoje pela manhã nós estivemos vendo na EBD sobre a imutabilidade de Deus. É um Deus que não erra, é um Deus que não falha, é um Deus que não pode voltar à sua palavra. E nós vimos isso reiteradamente vezes. Mas o que nós devemos tirar como aplicação aqui é que as promessas de Deus são consolos para a nossa vida. As promessas de Deus nos dão ânimo, renovam o nosso ânimo, nos dá força, nos dá esperança. Quando você estiver passando por alguma ansiedade, um momento que tenha angustiado seu coração, se volte para as promessas que aquele que
fala e promete, não erra e não falha. Aquele Senhor que promete que fará, Ele certamente fará conforme Ele disse. E nós devemos nos voltar para essas promessas, para aquietar o nosso coração. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem vivido angustiado em relação ao futuro? Se sim, meus irmãos, eu gostaria que você se voltasse às Escrituras. Volte para o primeiro ponto, conheça a palavra de Deus, conheça o Deus que você serve, ou o Deus que você diz servir, e o conheça profundamente, e veja o que Ele nos promete. O Senhor, Ele fez uma aliança conosco, e Ele promete que Ele mesmo nos assegurará a salvação até o último dia, Ele nos sustentará até o último dia. Se há algo que tem bagunçado o seu coração, deixado aflito, eu gostaria que você relembrasse das promessas que o Senhor fez a ti. Ele diz que nós nunca andaríamos só. Ele diz que é o nosso bom pastor. Em todo o tempo estará conosco. Ele diz aquele que está conosco até o último dia, até a consumação dos séculos. Ele é o Deus que nos dá força, é o Deus que nos consola, nos ajuda e se nos ergue pela sua destra. Nós vimos no Salmo 147, no início do nosso culto, como Ele se compadece daqueles que estão fracos e oprimidos. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você adora. Esse é o Deus que te sustenta. Portanto, retorne às promessas feitas, retorne àquilo que Ele já falou, e assim viveremos com o coração tranquilo. Paulo, ele conclui essa parte dizendo: quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. E aqui é uma continuação. Esses versos todos na sequência eu precisaria ler numa sequência só, mas eu vou tentar cortá-los. Quanto ao Evangelho, eles quem? Eles, os judeus, são inimigos por causa de vocês. Vocês quem? Os gentios. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e vocação de Deus são irrevogáveis. Então, com os judeus, Deus tem uma relação de amor e de ira. Amor por conta dos patriarcas, por aquilo que foi prometido para os patriarcas. Mas de ira por conta da incredulidade dos judeus. O Senhor, então, Ele demonstra nessa pedagogia com os judeus. Ele está irado por conta da incredulidade deles. Mas o chamado, aqui dons e vocação, não estão falando de dons espirituais. Dons significam presentes, graças, ou também os dois, quando você coloca vocação e dons, um ao lado do outro, tem a ideia de chamamento. Então o chamamento de Deus é irrevogável. Então, mesmo que eles estejam ainda com o coração enrijecido, o Senhor demonstra amor, e em dado momento tirará esse endurecimento do coração deles e os arrebatará para si. É isso que o Senhor fará. E isso acontece porque assim foi a forma que o Senhor resolveu lidar nessa pedagogia com o seu povo Israel. Ele conclui: porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que eles alcancem misericórdia à vista de que foi concedida a vocês. Então, o que acontece nos dias de hoje? Nós temos espalhado sobre a face da terra cerca de 15 milhões de judeus étnicos, judeus que podem falar: eu sou descendente, e pode encontrar, e eles dão valor a isso. Nós que não sabemos quem foram os nossos bisavós, mas eles têm muito apreço quanto a isso. Eles tentam enxergar a árvore genealógica e de onde eles vieram, e eles, dentro desse agrupamento de pessoas, são 15 milhões de pessoas, 15 milhões de judeus espalhados pela face da terra. Antes da Segunda Guerra Mundial era cerca de 16,5 milhões de judeus. Hoje são 15, após o Holocausto, diminuiu bastante. E dentro desses 15 milhões, apenas 1 milhão se define, ou assim pode ser considerado, como cristãos ou judeus messiânicos. Ou seja, judeus que acreditam que Jesus é o cumprimento do Messias. Só que quando nós olhamos para Israel, nação, para aquele pequeno estado do Oriente Médio, ali na Palestina, ali existem cerca de 10 milhões de pessoas vivendo. 10 milhões de pessoas, sendo que 7 milhões são judeus.
Então nós temos 7 milhões de judeus, quase mais da metade está fora de Israel, certo? E desses 7 milhões, apenas de 15 a 30 mil são cristãos ou são judeus messiânicos. Você percebe que o número é pequeno. E isso deve nos levar a fazer o quê? Orar para que o Senhor alcance Israel, alcance os judeus, traga-os de volta para si, que eles reconheçam Jesus como o Senhor. Precisamos de missionários lá, pregando o Evangelho. E eu acredito que seja muito difícil, porque o coração deles está endurecido, mas não somente por conta deles, mas por conta do próprio Senhor. O Senhor decretou que o coração deles fosse endurecido parcialmente, e não finalmente, mas temporariamente. Então é parcial e temporário, haverá um período somente, e é parcial. Agora, por fim, o verso 32, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. A palavra encerrou aqui é a ideia de encarcerou, prendeu, e ele personifica a desobediência como se fosse um lugar, a desobediência fosse uma prisão, aprisionou todos na desobediência. Quem todos? Judeus e gentios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Então, dessa forma, ambos são o Israel espiritual. Aqueles que são remanescente fiel, certo? Aqueles que a gente já conversou no comecinho. Aqueles que são gentios, mas muitos dos judeus nação também são Israel de Deus. E nós só saberemos, obviamente, no final. Só saberemos quando as letras subirem do espetáculo, quando as cortinas se fecharem e quando o diretor, o roteirista, aquele que está governando as peças do teatro for para o meio do palco, e aí nós vamos ver. E esse é Jesus. Eu estou me referindo a uma analogia utilizada por C.S. Lewis. Ele diz que quando fecham-se as cortinas, aquele que é o principal vai para o meio do palco. Esse é o sinal de que a obra acabou. Jesus, quando ele retornar, todas as coisas ficarão mais fáceis de compreender. O reverendo Hernando Dias Lopes, muitas poucas pessoas pregam em Romanos 11. Você dificilmente já viu muitas pregações em Romanos 11. Se procurar no YouTube, você não encontra quase nada, porque é um texto difícil. Mas o reverendo Hernando Dias Lopes, quando ele termina essa exposição, ele fala assim: vocês entenderam? Eu também não. Ele ficou: eu não entendi muito também. Por isso que vem a declaração no final, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Não temos como compreender plenamente. Mas eu gostaria de extrair uma última aplicação aqui. Dependa exclusivamente da graça de Deus. Paulo ele mostrou até aqui que todos aqueles que confiaram em seus métodos, nos seus méritos, nas suas obras, eles foram rejeitados. Por isso nós não devemos confiar em nossas próprias habilidades, em nossos méritos, mas devemos colocar a nossa esperança em Deus, reconhecer que dependemos de Deus em todo o tempo. E quanto mais você confia em Deus, mais você o enxerga em sua beleza. Agora, tem uma forma de demonstrar que você confia em Deus e depende exclusivamente da graça de Deus. Qual é a forma? A oração. Quando você ora, você declara, não com palavras, mas com uma atitude de que você depende da graça de Deus. Você reconhece que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e você ora. Não estou falando uma oração, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Eu estou falando reconhecer o Senhor como soberano e gracioso, que dispensa das tuas bênçãos a quem Ele quer bem. E assim nós recorremos ao Senhor em oração. Só podemos depender exclusivamente da graça de Deus quando nós temos intimidade com Deus, quando nós oramos a Ele, quando temos vida, relacionamento com o próprio Deus. Eu gostaria de fazer um questionamento para você. O ano está acabando, e assim como eu perguntei quanto ao conhecimento da Escritura, o quanto você avançou de conhecimento este ano, quanto você orou, quantas horas deste ano você orou? Você poderia colocar num percentual? E se tivesse uma balança? Eu acho que somando todos os minutos de oração que eu tive este ano, podemos contar aí umas 200 horas. Bastante coisa. Estou aqui tentando utilizar uma ilustração. 200 horas. E quanto tempo você passou fazendo coisas fúteis? Coisas mundanas ou coisas temporais, que daqui a pouco acaba, daqui a pouco você vira, como eu gosto de dizer, alimento de verme. O quanto você investiu nessa vida e quanto você investiu no eterno.
O quanto você investiu em coisas passageiras. Quanto tempo você ficou nas redes sociais? Quantos minutos devotados diante do Netflix? Quanto você devotou o seu coração diante de filmes que não te edificaram, de séries que não te edificaram? Quanto da sua vida você colocou na balança? Isso que devemos questionar. Um bom termômetro para quem depende exclusivamente da graça de Deus é a vida de oração desta pessoa. Meus queridos, então, sintetizando, ao conhecer a palavra de Deus, lembre-se de suas promessas, lembre das promessas de Deus e dependa da sua graça, expressando a sua fé em um Deus que governa tudo e tudo que Ele governa é para a própria glória dEle. Que o Senhor nos dê graça para que saibamos considerar tudo aquilo que está escrito, mas também para aplicarmos essas verdades em nossa vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Santo Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos trouxe a ti, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não fazendo parte do teu povo. O Senhor nos atraiu e nos enxertou nessa oliveira. Nós que éramos ramos de uma oliveira brava, fomos enxertados em uma oliveira natural, que dava frutos. Nós que não dávamos frutos nenhum, fomos enxertados. E a raiz está fincada na fonte da vida que é Cristo. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor nos dê capacidade de enxergar a tua bondade em todo o tempo em nossas vidas. Pedimos que o Senhor use-nos para a evangelização dos teus eleitos, daqueles que ainda não te conhecem. Mas também queremos orar por Israel e aquele povo que tem um coração endurecido para o Senhor agora, aquele povo que não te reconhece, e aquele povo que será juntado no Israel verdadeiro, aquele povo que será anexado na videira verdadeira que é Jesus, aquele povo que ainda vai reconhecer Jesus como Senhor e será salvo pela fé e não por obras, como muitos deles ainda pensam. Por favor, Senhor, os traga e demonstre, Senhor Deus, o teu poder diante de todos os homens, e eles possam reconhecer que o Senhor é o Deus de Israel, é o Deus soberano, é o Senhor dos exércitos, forte na batalha em todo o tempo. Pedimos que nos ajude em todo o tempo a compreender isso. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém.